O outro característica da lei aí é que ela é absoluta. Hoje nós vivemos numa sociedade que tem destruído o chamado absolutismo. Não existe absolutos. Cada um tem a sua verdade. Não entre nessa linha, porque vocês vão se estrepar. E o ponto é, quando alguém diz que cada um tem a sua verdade, já está estabelecendo um absoluto. Veja a incoerência daqueles que dizem que não tem, cada um tem a sua verdade. Mas o ponto é que a lei de Deus é absoluta. Ela está dizendo para o homem o que é a verdade, e como devemos compreender a verdade, e como devemos colocar em prática a verdade. Ela é absoluta em todo o seu sentido. Então esse é um ponto importante quando nós tratamos da lei. Ao estudar a lei, ela é absoluta. Ou seja, quando é dito assim, olha, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão, essa é uma verdade absoluta. Ela não muda, ela continua, e ela se estende por todas as gerações. E durante toda a eternidade, não se pode tomar o nome do Senhor Deus em vão. É uma verdade absoluta. Não tem como corrigir isso ou melhorar isso. Ela já está no seu estado absoluto. Então, ela é absoluta. Uma outra coisa que nós temos que saber sobre a lei é que ela é universal. Eu falei um pouquinho aqui antes, mas, por exemplo, para quem que é a lei? Uma vez eu estava evangelizando o Senhor, e aí ele falou para mim assim, mas viu, você não pode fazer isso, né? E você não pode fazer aquilo. Eu falei, olha, as coisas que eu não posso fazer, o senhor também não pode. Como assim? Você é crente? Não, tudo bem, eu sou crente. Mas aquilo que um crente não pode fazer, o ímpio também não pode. Porque o Deus do crente é o Deus do ímpio. E a lei que Deus estabeleceu para o crente, estabeleceu para o ímpio. Não há duas leis diferentes. A uma eu posso fazer, a outra não pode porque é crente. Não, veja bem, aquilo que um crente não pode fazer, meus irmãos, o ímpio também não pode. Porque a lei de Deus é para os dois. Só que tem um que vai obedecer, tem outro que não. Mas, eu não vou obedecer, e daí? A lei continua para ele. No dia do juízo, ele vai ser julgado de acordo com a lei de Deus. Não tem como escapar. Então, quando nós falamos que a lei é universal, ou seja, a lei é para todas as nações, para todos os povos, para todas as pessoas, individualmente e coletivamente. Não há possibilidade de ter uma lei paralela. Não, a lei de Deus, ela é dada para todos. Porque ele se revelou aqui como Deus Criador, Elohim, o Deus majestoso, que trouxe tudo à existência pelo seu próprio poder. Então a lei é para todos os seres humanos. Uma outra coisa que nós temos que aprender sobre a lei, é que a lei ela é um meio de graça. O que é um meio de graça? O meio de graça é algo que Deus nos dá para nos abençoar. Por exemplo, a ceia do Senhor é um meio de graça. A oração é um meio de graça. Então, é uma forma que Deus usa para nos abençoar, para fazer com que as suas bênçãos cheguem até nós. Então, a lei foi dada como um meio de graça. Bom, se ela é um meio de graça, meus irmãos, ela não pode salvar ninguém. Então quer dizer que se obedecer à lei você salva? Não, não, não. Ela não foi dada para salvação, em nenhum momento. Ela não pode redimir. A lei foi dada para nos ensinar quem é Deus, qual é a vontade dele e para nos beneficiar. Mas para salvar, não. Nunca ninguém foi salvo pela lei. Mas e Adão? Não, Adão estava no estado de perfeição, ele podia cumprir a lei. Quando ele pecou, ele se corrompeu totalmente. E agora a lei perfeita não pode ser cumprida por um homem imperfeito. Por isso que Cristo teve que nos substituir. Ele teve que tomar o nosso lugar, obedecer a lei em nosso lugar, para que as bênçãos da lei chegassem até nós. Então, a lei é um meio de graça. Ela nos ensina quem é Deus, o caráter de Deus, e ela nos ensina como nós devemos servir ao Senhor e como nós devemos adorar ao Senhor. Então, importante aí que salvação só vem por meio de Cristo Jesus.